Olá, que bênção o privilégio de estar aqui com você e poder compartilhar da palavra de Deus. Mais uma vez eu quero ler a Bíblia com você e quero expor para você o que diz a Escritura Sagrada. Eu quero dizer a você que eu estou orando por você, para que Deus o abençoe de modo poderoso e grandioso, que Deus lhe dê compreensão, que Deus dê a você o temor de Deus. É fundamental. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje eu quero analisar com você o Salmo de número 12, né? Neste Salmo está presente algo que nós conhecemos muito bem, né? A mentira. Né? O salmista reclama e lamenta e coloca a situação diante de Deus, dizendo que o mundo está cheio de mentira, né? E é o momento quando o salmista percebe que parece que os líderes, aqueles que comandam, aqueles que exercem poder, aqueles que governam o mundo e o mundo que ele estava vivendo, né, eram pessoas mentirosas. E certamente isso você sabe muito bem que essa é uma realidade presente nos dias que nós estamos vivendo, então de modo que não mudou muito desde então. E nesse texto o salmista, essa questão da mentira tem uma explicação, Jesus Cristo falou sobre isso, né? A Bíblia nos diz que o príncipe desse mundo é o diabo, e o diabo, a Bíblia diz que é o pai da mentira. E essa é uma das razões pela qual o nosso mundo está tão cheio deste mal. Esse mal assola tanto as pessoas em todos os lugares, em todos os rincões dessa nossa sociedade nós vivemos, a mentira se faz presente. A Bíblia também nos mostra que os homens, os mentirosos deste mundo, eles vão cada vez de mal a pior, diz a Escritura Sagrada, diz que vão enganando e sendo enganado, diz a palavra de Deus. E isso tudo acontece porque essas pessoas desprezam a verdade, desprezam a palavra de Deus. São essas mesmas pessoas vítimas do próprio diabo. Mas isso de fato acontece porque no seu coração essas pessoas desprezam a revelação divina. No entanto, a Escritura Sagrada nos diz que o justo, aquela pessoa que é temente a Deus, ele pode continuar confiando e esperando em Deus. Mesmo em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, continuemos esperando e confiando em Deus. O versículo 3, ele diz que Deus vai exercer juízo sobre a terra, né? Corte o Senhor todos os lábios dos bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então ou seja, Deus vai exercer juízo sobre esse mundo, não vai permanecer para sempre assim, né? E isso nós devemos sempre colocar no nosso coração. Deus vai se levantar, diz a Escritura Sagrada, Deus não vai permanecer inerte para sempre da forma que se encontra agora. É isso que o salmista está dizendo. E ele disse que Deus vai se levantar e vai defender o pobre e o necessitado. O pobre e necessitado aqui não necessariamente é aquela pessoa que tem falta de alguma coisa, mas o pobre e necessitado, de acordo com a Bíblia, é aquela pessoa que depende inteiramente de Deus, aquela pessoa que não tem outra fonte de abrigo, outra fonte a quem recorrer a não ser o Senhor. Essa é a pessoa, aquela pessoa que coloca toda a sua confiança inteiramente em Deus. E nós podemos ter certeza de que Deus vai se levantar. O salmista aponta algumas questões e ele diz por causa da veracidade, antes de mais nada, da veracidade da palavra de Deus. Essa é uma das razões pela qual o salmista diz nós podemos confiar em Deus. O salmista diz no versículo de número 4, né, porque versículo 6, versículo 6 diz, as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro.
né? Então, essa é a primeira coisa que o salmista coloca. Nós sabemos que Deus vai se levantar, que Deus vai defender, que Deus vai colocar um fim na mentira que prevalece e anda tão largamente nesse mundo por causa daquilo que a Bíblia Sagrada afirma, e ela diz que ela é a verdade. Ela tem um valor inestimável. O salmista diz que ela vale mais do que a prata mais pura que pode haver. Ela foi testada ao longo dos anos, né? Ele diz que ela é como a prata refinada. Então nós podemos confiar em Deus, nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor. E eu quero, para ilustrar essa confiança e para fortalecer a nossa fé, para você possa estar certo de que Deus honra a sua palavra, eu quero contar para você uma história. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 14, que Deus faz uma promessa a Davi, faz uma promessa de que o seu reino, a sua dinastia, ele terá uma dinastia perpétua, ou seja, as suas descendências, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, ele teria um reino eterno, a sua descendência jamais sairia do trono. Que promessa gloriosa Deus fez a Davi. Pois bem, a Escritura Sagrada diz que, ao passar o seu tempo, até que um dia assumiu no trono de Israel uma rainha extremamente perversa, Atalia, e ela matou toda a descendência de Davi. Pelo menos foi isso que ela pensou que tinha feito. Mas a Escritura nos diz que ela não matou um garoto que tinha menos de 1 ano na época. Ele foi escondido e durante 6 anos essa mulher governou Judá. Mas depois de 6 anos, esse garoto assumiu o trono, novamente, e deu continuidade à dinastia de Davi. Deus cumpre a sua palavra. E o mais impressionante é que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo número 1, versículo número 26, que no 6º mês foi um anjo Gabriel à cidade de Nazaré, a uma virgem desposada com um varão por nome José, e disse a ele o seguinte: anunciou o nascimento de um bebê. E disse: esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa é a coisa mais impressionante que nós podemos detectar na Escritura Sagrada. Aqui está o cumprimento da promessa de Deus. Os homens não podem frustrar as promessas do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus haverá de ser cumprida. Os propósitos de Deus serão levados a um bom termo, serão levados a cabo, e nós podemos ter absoluta certeza disso. Nós podemos descansar nas promessas gloriosas e maravilhosas do nosso Deus. Essa é a esperança do salmista, essa é a nossa esperança também. Que Deus abençoe você, que Deus dê a você entendimento e compreensão da sua palavra, que Deus o abençoe de modo poderoso, em nome de Jesus. Amém.